Olá, caros estudantes do curso técnico em secretariado. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rosimar Nádila, sou formada em Pedagogia Empresarial e vou trabalhar com vocês a disciplina de Técnicas Secretariais 1. Na videoaula de hoje, veremos os seguintes assuntos. 1. Apresentação pessoal. 2. Maquiagem e acessórios. 3. Cuidados com o corpo. 4. Etiqueta nos negócios. 5. Etiqueta à mesa. 6. Postura e atitudes. E 7. Andamento e postura. Vamos iniciar a nossa aula com duas perguntas. Qual a importância da apresentação pessoal no ambiente de trabalho? Como esse quesito reflete na imagem profissional? Um antigo ditado diz que o hábito faz o monge. Esse ditado quer dizer, você será julgado pela sua aparência e a primeira impressão é a que fica. Quando começamos a trabalhar ou a fazer um curso de capacitação ou formação profissional, também necessitamos nos identificar com a profissão que passamos a escolher. Cada profissão tem a sua apresentação pessoal. Cada profissão, uma roupa. Se falarmos de pilotos de avião ou comissários de bordo, já nos lembramos dos belos uniformes, geralmente tons azul marinho. Se falarmos em profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, esteticistas e profissionais da beleza, lembramos do uniforme branco. Se mencionarmos advogados, lembramos da vestimenta formal. Se falamos de profissionais de áreas de negócios, lembramos do terno e gravata, as mulheres de taillé, que é a saia e o paletó, ou terninhos formais. A roupa de trabalho pode não fazer o monge, mas ajuda a conquistar os locais sagrados. A maneira como a pessoa se veste pode ser uma pista para saber se ela se respeita, se é desleixada, se tem disciplina, se é social ou introvertida, dinâmica, moderna ou clássica. E os técnicos em secretariado? Como podem se apresentar? Primeiramente, a apresentação pessoal não se refere somente ao traje, mas à aparência que temos. A Constituição da República Federativa do Brasil é uma das mais avançadas do mundo no que diz respeito aos direitos civis e sociais. O capítulo 1 do título 2 trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, tendo o seu artigo 5º, 77 incisos detalhados sobre eles. Artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país que seus direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Antes dessa alteração, era comum encontrarmos anúncios de emprego com exigências de serem moças de boa aparência para serviços gerais, para pagar contas, receber, pagamentos de funcionários, agendamento de reuniões, atendimento a clientes, com o básico de informática. Nos dias de hoje, não é mais possível esse tipo de exigência, ainda que possamos encontrar esse tipo de anúncio, mas não se refere a cargos de remuneração elevada, visto configurar-se em discriminação. Mas, infelizmente, a boa aparência é um fator de decisão. Após a análise do currículo, bem como a apresentação pessoal, a escolha do candidato se dá para aqueles que se apresentam com boa aparência. Isso envolve passar a imagem de ser uma pessoa que se cuida, que tem cabelos, peles, unhas e dentes saudáveis. Uma pessoa que se apresenta com roupas adequadas ao tipo físico, sem exageros e, no caso das mulheres, decotes, transparências e fendas. E no caso dos homens, roupas apertadas, camisas estampadas ou abertas, colares e pulseiras e anéis em exagero. Proibido para mulheres no ambiente de trabalho. Calça jeans justa, rasgada, desbotada e com cós baixo. Calça de agasalho ou tipo fusô. Saia curta ou com fendas.
blusa curta baby look ou com decotes, roupa branca e justa, transparências, tênis, chinelos, tamancos, plataforma, bota cano alto com salto acima de 7 centímetros. Proibido para os homens no ambiente de trabalho: calça jeans detonada, calça de agasalho ou calças claras e transparentes, camiseta de publicidade, times de futebol, figuras infantis, jaquetas camufladas, bordados de caveiras, cavalos, formas femininas, camisas estampadas, bermudões e camisões, tênis multicoloridos, chinelões e botas cowboy. Se observarmos como os nossos chefes se vestem e se apresentam, podemos identificar qual a imagem desejam transmitir. Se verificarmos que a vestimenta é a apresentação formal que devemos acompanhar e nos vestimos como tal. Se atuamos em um setor de criação relacionado com a moda, setor de engenharia, num canteiro de obras ou no chão de fábrica, devemos nos vestir de forma informal, mas obedecendo às proibições das quais já falamos. O profissional precisa descobrir qual é o seu estilo de se vestir de acordo. Ter uma aparência de asseio e limpeza é de suma importância para ser aceito no ambiente de trabalho e passar uma imagem de alguém que se cuida e se gosta. Lembramos ainda que o cuidado com os cabelos e com a pele é importante para completar a sua aparência. Os homens não necessitam ter tantos cuidados com os cabelos como as mulheres. Basta que estejam lavados, cortados e penteados. Ao passo que se as mulheres, além de limpos, cortados, escovados, penteados, precisam estar pintados, principalmente se já têm fios brancos. Mas os homens têm desvantagens. Precisam fazer a barba quase que diariamente para compor uma aparência bem cuidada. Caso deixarem de fazê-la e estiverem em uma atividade que lidam diariamente com o público, passarão uma imagem de cansados, mal cuidados, comprometendo o produto ou o serviço que vendem e, consequentemente, a imagem da empresa. Itens proibidos para as mulheres: cabelo comprido e armado, cabelo muito longo e soltos, cabelos curtos muito armados, cabelos com tintura vencida, cabelos sujos ou com caspas. Itens proibidos para os homens: cabelo preso com rabo de cavalo, cabelos compridos e soltos, cabelos com caspa, barba por fazer, bigodes grandes e exagerados. Além de estarmos bem vestidos, com o cabelo arrumado e bem cortado, utilizamos acessórios que no dia a dia vão compor o nosso visual. Vamos ver quais os cuidados que se deve ter com o uso de acessórios no ambiente de trabalho, tanto para os homens quanto para as mulheres. Os acessórios completam o visual, porém no ambiente de trabalho eles precisam ser comedidos e discretos. Os acessórios devem detonar uma organização e profissionalismo. Pastas e bolsas de acordo com a imagem que o profissional quer passar. Os cartões bem escritos e com as informações necessárias, sem exageros, para o conhecimento de qual é a atividade do profissional e os dados para que seja de fácil localização. Um acessório inadequado em um encontro de negócios, como por exemplo, um executivo com pasta de desportista, um advogado com boné, de time de futebol, um consultor de gestão com tênis e outras descombinações, podem prejudicar muito a abertura para uma conversa. Um acessório que ainda tem muita rejeição nesses ambientes é o piercing, mesmo discreto como aplicado na língua. Acessórios para mulheres no ambiente de trabalho: pasta executiva e bolsa estilo clássico, carteira, porta-cartão de visita, cintos, lenços e echarpes, sapatos, pulseira, brincos e anéis discretos, presilhas para o cabelo em tons neutros e metálicos, relógio de pulso tamanho médio, meia fina e meia fio 40 para inverno, perfume e desodorante, tons suaves e de acordo com o clima. Acessórios para homens no ambiente de trabalho: pasta executiva, carteira, porta-cartão, cinto, meias e sapatos que devem ser usados na mesma cor,
lenço de bolso, relógio de pulso tamanho médio, caneta, colônia pós-barba, anel de formatura ou no dedo mindinho, cachecol, luvas e chapéus, se for inverno. Juntamente com a roupa adequada, a boa apresentação pessoal requer acessórios discretos. Os homens devem sempre manter o cabelo bem cortado, a barba bem feita, o uso de colônia e um bom desodorante são indispensáveis, bem como o cuidado com a pele. Se tiver acne, é bom se cuidar, visto que o rosto compõe o visual para o trabalho. Nós mulheres sabemos muito bem qual a diferença de uma mulher com maquiagem e sem maquiagem, não é mesmo? Veja o exemplo de duas atrizes famosas de Hollywood. Quanta diferença, não? A maquiagem funciona como um grande acessório para completar a vestimenta. Trabalhar de cara lavada denota falta de autoestima, desleixo e descompromisso com o profissional, além de passar uma imagem nada saudável. Um pouco de cor nos lábios e nas maçãs do rosto dão um ar de disposição e bem-estar. O cuidado com o corpo reflete primeiramente a autoestima, a classe social a que pertence, a profissão que exerce. Sabe-se que os profissionais da saúde se preocupam com o asseio e a boa saúde, pois reflete diariamente no trabalho deles. Assim, é também com o técnico em secretariado, que atua com pessoas, desde o atendimento ao público, seja no contato direto com os clientes e fornecedores internos e externos. Os cuidados com o corpo e a alimentação refletem diretamente no âmbito profissional. Se temos o cuidado diário em manter o nosso corpo saudável, asseado, bem disposto, nos tornamos agradáveis e bem-quistos nos relacionamentos interpessoais. Vamos tratar agora de assuntos que podem ser constrangedores no dia a dia do secretário e devem ser tratados por vocês, estudantes, para estarem sempre atentos aos odores. O cheiro do corpo pode afetar o relacionamento social e profissional, por exemplo, o suor. Por isso, a higiene corporal é importante. Este descuido pode acarretar a perda de oportunidades de efetivação ou de promoção no ambiente de trabalho. Por ser um assunto melindroso, o responsável pela contratação prefere substituir o estagiário ou o profissional sem experiência e contratar outro que se enquadre no perfil desejado. Sabemos que é importante fazer exercício físico para que se tenha uma boa saúde e muitos preferem ir à academia logo pela manhã, antes do trabalho. Outros preferem ir caminhando para o trabalho. Neste caso, o ideal é levar uma pequena sacola de mão com todos os apetrechos necessários para tomar um banho depois da academia e arrumar com a roupa de trabalho. Ou caso a própria empresa ofereça um vestiário com a opção para banho, é interessante já deixar no seu armário utensílios de higiene para que possa utilizar e, é claro, levar sua roupa de trabalho numa sacola apropriada para poder trocá-la. Achar que somente o uso de desodorante é suficiente para esconder o odor de suor é ledo engano, pois fica impregnado na roupa que vestiu ou na própria pele. Mesmo mudando de roupa sem tomar banho, o suor persiste. No ambiente de trabalho, o grande vilão é o mau hálito. Nós que lidamos com o público, precisamos sempre estar preocupados com o hálito. Por isso, é importante levar na bolsa ou na pasta ou manter na gaveta do trabalho um kit de escovação, escova, pasta e fio dental. É desagradável e constrangedor sentir o mau hálito da pessoa com quem falamos. O cuidado com o hálito e com os dentes são imprescindíveis para qualquer profissional, muito mais para aqueles que lidam ou estão em constante contato com pessoas. Lembre-se, o sorriso é o cartão de visitas de todo profissional que se preza. Junto com o sorriso, o rosto é o primeiro contato que tem com o cliente e fornecedor. Tanto homens quanto mulheres devem sempre cuidar e procurar manter a pele saudável, sem oleosidade, sem acne, bactérias ou mau odores.
Por isso, o homem ou a mulher deve sempre lavar o rosto com água e sabão pela manhã e à noite limpar e hidratar. Durante o dia, deve cuidar com a exposição excessiva ao sol, usando filtro solar sempre. E no caso de resfriados, como proceder? Bem, no caso de resfriado ou com coriza, deve ter sempre à mão um lenço de papel para as mulheres ou lenços de bolso para os homens. Evitar sempre espirrar, tossir ou limpar a garganta perto das pessoas. Caso não consiga segurar o espirro, deve fazê-lo com o lenço em mãos, juntamente com o pedido de desculpas. E sobre os cabelos? Não há nada pior do que cabelos oleosos, sebosos, com caspas e mal cheirosos, tanto para os homens quanto para as mulheres. Mesmo que esteja cansado, com preguiça de lavar os cabelos, deve lembrar que os cabelos compõem a imagem final, pessoal e profissional. Raízes brancas pedindo tinta, nem pensar. Já falamos no início sobre a roupa correta para o ambiente de trabalho. Devemos ficar atentos se estamos em um clima quente e usamos a mesma roupa várias vezes sem lavá-la, ou se lavamos e o tempo está úmido e a roupa fica com odor de mofo. Nada adianta estarmos com a roupa correta. Se ela está suja, amassada, com a barra por fazer, descosturada, colarinho da camisa marrom, de sujeira ou com manchas nas axilas, meias finas desfiadas. No trabalho de secretário, a etiqueta é muito importante. Mas o que é mesmo etiqueta? Etiqueta é o conjunto de normas de conduta, protocolo e etc., usado na corte real ou nas residências de chefe de Estado cerimonial. Cláudia Matarazzo, em seu livro Negócios, diz sobre a palavra etiqueta, que é demonstrar respeito entre as pessoas, por mais que alterem algumas normas de boas maneiras, mas o respeito entre si nunca deve mudar. Para estabelecer boas relações no ambiente social e profissional, necessitamos fazer uso de algumas cerimônias. O uso de etiqueta nos negócios proporciona oportunidades de promoção e ascensão social no ambiente profissional. Vamos observar alguns itens de etiqueta no ambiente de trabalho. Pontualidade é a primeira regra da etiqueta nos negócios. O secretário deve sempre chegar 15 ou 10 minutos de antecedência ao local de trabalho. Este tempo é para verificar a sala do gerente, as pendências do dia anterior, checar a arrumação do ambiente, a agenda do dia e etc. Quando o superior chega, tudo já está em ordem, preparado. Nada é mais desagradável do que o secretário chegar atrasado após a chefia. A pontualidade nas reuniões e nos compromissos de trabalho também denota boas maneiras. Se algum imprevisto ocorrer, ligar informando do ocorrido. Recepção de pessoas. O secretário, ele é o anfitrião na empresa. É ele quem deve receber as visitas de seu superior, fazer as apresentações, oferecer café, água, revista, dando a devida atenção. Quando se coordena eventos, reuniões, estandes em feiras, o profissional deve tomar as providências antecipando-se para deixar que o gerente possa executar o trabalho. Neste caso, não pode ser acanhado ou tímido demais, muito menos extrovertido em exagero. Cortesia. Mesmo vivendo em dias estressantes e na correria do dia a dia, o profissional não pode esquecer as palavras mágicas: bom dia, boa tarde, com licença, obrigado, por favor. Sorriso. O secretário deve atender a todos, não esquecendo de sorrir sempre. É prazeroso chegar em um compromisso e ser bem recebido com um sorriso. Muitas vezes, a pessoa que recepciona nem ao menos levanta os olhos para olhar no rosto do visitante, não cumprimenta e muito menos esboça um sorriso.
Imagine quando somos atendidos assim. Não temos vontade de voltar naquele local. O celular, com uso inadequado, o celular é outro grande vilão das boas maneiras. Quando se participa de uma reunião de trabalho, palestras ou eventos, recomenda-se desligar o celular. Caso o profissional esteja esperando alguma ligação de extrema urgência, deve deixar o celular no toque silencioso e, se precisar atender, não atrapalhar o andamento do evento ou da reunião. A falta grave é não retornar os recados ou chamadas não atendidas no celular com o argumento de falta de tempo. Elogie os subordinados, clientes, colegas de trabalho e até mesmo o chefe, mas com discrição e sem bajulação. Todos gostam de receber elogios, principalmente se recebem e percebem que é sincero. Elogie uma bolsa, um relógio, a postura, o comentário ou a apresentação na reunião, um relatório bem elaborado, um atendimento correto ao cliente. Sobre os fumantes. A legislação vigente proíbe o fumo em ambientes fechados, tais como cinemas, restaurantes e escolas. No ambiente de trabalho, não deve ser diferente, visto que estamos lidando com o público e ninguém tem obrigação de aguentar o vício do outro. Se existir um fumódromo, local designado para fumantes, ele deve ser utilizado com cuidado para não ficar muito tempo e nem indo a todo momento, afastando-se do local de trabalho. A pessoa que fuma não percebe que o cheiro de cigarro fica impregnado nas roupas, no hálito e nas mãos. Por isso, precisa lavar as mãos usando álcool gel ou antissépticos de bolso, manter o bom hálito com balas, pastilhas ou enxaguante bucal. Fofocas. Caso um colega de trabalho, ou copeira, motorista, faxineira, se desabafe com você ou conte algo relacionado ao chefe ou ao colega, guarde para si e não leve adiante. Não existe nada mais desagradável e deselegante do que ficar conhecido pelo ambiente de trabalho como fofoqueira. Por isso, seu papel é ouvir e administrar o conflito. O uso da etiqueta no ambiente empresarial torna a convivência agradável, abre portas para o mercado. As organizações procuram um diferencial nos profissionais, visto que a capacitação técnica nos dias atuais está ao alcance de todos, mas as boas maneiras, com certeza, estão restritas a poucos. Do mesmo modo, a etiqueta à mesa deve ser observada. Sentar-se de coluna ereta, manter as mãos sobre a mesa, apoiando somente os punhos. Os guardanapos de tecido, eles podem e devem ser utilizados e devem ser apoiados no colo, sempre que necessário e depois de tomar líquidos. As taças devem ser seguradas pela base. Os talheres devem ser utilizados de fora para dentro, não importando a quantidade deles. Falar enquanto come. Devemos estar atentos para não falarmos com a boca cheia, cuspir enquanto falamos ou fazer barulho durante a mastigação. Ah, e outra dica: almoço e jantar de negócios. Quem convida, paga a conta. Opte por refeições e bebidas leves e lembre-se que a finalidade é comercial e não nutricional. Evite palitar os dentes, mastigar com a boca aberta, colocar os cotovelos sobre a mesa, olhar só para o prato, arrastar a cadeira, comer antes dos outros serem servidos e chamar o garçom por outro nome. E também usar o celular. Os secretários atuam com o público e sempre estão em evidência. Por isso, devem se preocupar com a postura e o correto modo de andar, inclusive para aliviar o cansaço, visto que muitas vezes apoiam reuniões e eventos, permanecendo muito tempo em pé ou sentados. Segundo Tatiana Matsu, os principais fatores que influenciam na postura incorreta são a falta de autoestima,
falta de força muscular, atividades diárias em que a pessoa fica muito tempo sentada, encurtamento da musculatura posterior da perna, estresse físico, mental ou emocional, vida sedentária ou o conjunto de tudo isso. A postura no uso do computador é outro fator que devemos considerar. Para manter uma boa postura e os músculos flexíveis, é importante fazer diariamente uma série de exercícios e alongamentos. Os exercícios de alongamento são especialmente importantes para as pessoas que precisam manter determinada postura por um tempo prolongado, executando tarefas repetitivas. É o caso das pessoas que trabalham em terminais de computador ou executando tarefas que requerem precisão, tais como os dentistas, os desenhistas e os secretários, como vamos ver a seguir. Vemos na primeira imagem a postura correta, onde a coluna está apoiada, bem como as pernas no ângulo de 90 graus. O computador em altura onde os olhos e o pescoço fiquem na linha do horizonte. Na figura à frente, os pés, a coluna, os braços e cotovelos não estão apoiados, causam cãibras e dores no corpo, comprometendo até a realização eficaz das atividades profissionais. Veremos agora qual o impacto da postura e atitude do técnico em secretariado e os reflexos na sua carreira profissional. Qual deve ser a atitude, a postura de um técnico em secretariado? Festa da empresa. Não importa qual seja o motivo da festa, a postura deve ser sempre de respeito, de discrição, de moderação. O profissional tem uma imagem a zelar. Empatia é ser solidário, prestativo, atencioso com a outra pessoa, colocando-se à disposição para ajudar no que for preciso. Lealdade. Agir com lealdade, respeito e consideração com os membros que compõem a hierarquia da empresa, seja qual for o motivo, casamento, transferência, insatisfação, doença e tantos outros. O profissional deve primeiramente avisar o superior e depois comentar com os colegas de trabalho. Respeito. O profissional deve tratar clientes, fornecedores, superiores por senhor ou senhora e nunca por você. Tal postura demonstra respeito, elegância e profissionalismo. Internet e e-mails. O uso da internet e do e-mail são ferramentas exclusivas para a realização de trabalhos da empresa. Caso o profissional tenha que enviar mensagens de cunho pessoal, ele deve fazê-lo em e-mail pessoal e evitar sempre mensagens, correntes, piadas, falar mal do chefe ou de quem quer que seja da empresa. Tomar cuidado com as fotos que são colocadas nos e-mails da empresa e nas redes sociais, como Orkut e Facebook. E para finalizar, o comportamento do profissional deve ser coerente com a sua profissão, com a sua apresentação pessoal, com a sua maneira de agir e falar, demonstrar valores e princípios, não importando o local onde está. Agora, vou deixar uma pequena atividade para vocês. Divida a turma em 3 ou 4 grupos e, com base no livro de apoio, pesquise e responda. Qual a importância da estação de trabalho para o secretário? Quais os itens que compõem uma estação de trabalho do secretário? Como conceituar conhecimento, habilidades e competência através de exemplos práticos? Uma observação: esta atividade já é a primeira parte para a realização da discussão circular que teremos na aula 4. Bem, chegamos ao final de mais uma aula de técnicas secretariais. Espero que tudo que vocês aprenderam hoje aqui seja muito bem aproveitado quando estiverem atuando na profissão. Um grande abraço a todos e até a próxima!